Bom dia a todos e todas, professores e professoras, técnicos dos NREs. Eu sou a professora Thaís, de Língua Espanhola, do DDC, e hoje temos mais uma webinar de Línguas Estrangeiras Modernas. O título da nossa webinar hoje é Como gamificar as aulas remotas, Genially, a plataforma que você deve conhecer. A nossa convidada é a professora Daiane Silva. Ela é do NRE de Apucarana, ela é mestre em Letras Estrangeiras Modernas pela Universidade Estadual de Londrina e mestranda em Informática Educativa pela Universidade La Sabana, na Colômbia. O recurso que será apresentado, a plataforma é Genially, e o objetivo da nossa webinar hoje é usar a plataforma gamificada nas aulas pelo Meet. Então, seja bem-vinda, professora Daiane. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Gilson pela indicação, muito obrigada pela disponibilidade em compartilhar com a gente, né, e com os professores, aí, um pouquinho sobre essa plataforma. Então, fique à vontade, é com você, tá bom? Obrigada. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os professores presentes aqui nessa webinar. Quero agradecer novamente pelo convite, a indicação do Gilson Roginski, e dizer que eu estou muito contente em participar dessa live, dessa webinar. E este espaço aqui, o canal do professor, criado para essa troca, né, de aprendizagem. Exatamente. E também que dá visibilidade às boas práticas que nós estamos fazendo, né, no ensino remoto. Bom, diante dessa situação, né, de potencializar as aulas remotas, torná-las um pouco mais dinâmicas, eu pensei em... Quero apresentar para vocês uma plataforma que chama Genially, não sei se vocês já conhecem, e essa plataforma digital, ela oferece uma gama gigantesca de templates pré-definidos, slides, infográficos, enfim, com diversas temáticas, e além disso ela conversa com outras plataformas, né, e ela é muito interativa. Então, como eu conheci essa plataforma no passado e vi essa possibilidade, né, milhares de possibilidades de trabalhar com ela, eu pensei em trabalhar um jogo, né, através dessas aulas remotas. Mas antes de falar, fazer um tutorial, fazer um tour sobre essa plataforma, eu vou falar um pouquinho, então, o que é, né, usar jogos no ensino, bem brevemente, o que é gamificação, porque é um tema que é muito difundido, falado, mas o que é realmente gamificação. Nós veremos também algumas plataformas, exemplos de plataformas gamificadas, a própria plataforma em si, e alguns resultados aí da proposta didática que eu apliquei, meus alunos do CELEM, aqui das escolas de Arapongas, núcleo de Apucarana. Bom, eu vou compartilhar Bom, pode passar, Thaís, por gentileza, para a próxima. Essa daí. Isso. Brevemente, obrigada. Brevemente, falar um pouquinho sobre o uso de jogos. Acho que não é nenhuma novidade para os professores que estão assistindo, que usar jogos no aprendizagem, no ensino, potencializa, né, desenvolve várias competências nos nossos alunos. Kishimoto já fala muito sobre isso, né, que as milhares de possibilidades educacionais que os jogos oferecem. No próximo slide, eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é gamificação. Se quiser passar. Bom, o que é, afinal, gamificação? Fala-se muito desse termo, gamification, gamificação, né? E é um conceito muito difundido sobre usar as mecânicas dos jogos em espaços que não são jogos. Aí eu pergunto para vocês já sentiram isso em algum momento? Por exemplo, com rankings, pontos, feedbacks, medalhas, em lugares que não são jogos. As empresas usam muito essas técnicas de gamificação, né, para treinamentos, fidelização de clientes, para alcançar metas. E aqui,
nesse slide, eu apresento esse tripé. Pode voltar um pouquinho, por favor? Esse tripé de um teórico que chama Werbach, na gamificação, que é isso. Que ele apresenta ali as dinâmicas, mecânicas e os componentes dos jogos. Não sei se quem está assistindo pelo YouTube vai conseguir ver, porque a imagem ficou um pouquinho pequena, mas ali nesse tripé está bem explicadinho o que são. A gente vai disponibilizar na própria descrição, né, o link do tutorial, os seus canais, então pode ficar tranquila e o pessoal também daí, tá? Tá bom. E aí, só para exemplificar, quais são esses elementos dos jogos, né, dentro desse tripé? As dinâmicas, o que são? As narrativas, as restrições, os relacionamentos entre os jogadores. Aí, as mecânicas, né, são os desafios, a sorte, os objetivos e os componentes, ou seja, usar um avatar, né, são várias formas assim, vários elementos dos jogos. Então, eu gosto muito de usar a definição que gamificar é criar experiências interessantes de aprendizagem usando as mecânicas do jogo. Bom, vamos para a próxima. E aí, quais são as plataformas gamificadas que existem, que vocês devem conhecer? A mais conhecida para o ensino de línguas, né, um aplicativo e também tem uma plataforma, que é a Duolingo. Duolingo usa elementos dos jogos para gamificar a sua plataforma, o seu ensino, então, medalhas, insígnias, um ranking, né, o passarinho ali do Duolingo, ele vai evoluindo também, então isso é uma característica dos elementos dos jogos. E uma outra plataforma é a Khan Academy, não sei se vocês já conhecem, que é uma plataforma gratuita, que você pode ter acesso a alguns conteúdos, né, de algumas disciplinas, inclusive criar ambientes, salas de aulas, e ela também gamificou essas atividades. Então, se um aluno participa de um fórum, ganha uma insígnia, uma pontuação, ele vai criando um ranking também, uma forma de engajar alguns estudantes. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês a Jenny. Pode passar até isso, por gentileza? Eu vou compartilhar por aqui, no meu computador, então, isso, pode passar para essa, obrigada. O que é essa plataforma? A Jenny foi criada por um grupo espanhol, tá? E depois ela se expandiu, já faz 6 anos. E aí eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar como acessá-la. Então, vou fazer com você. Quem estiver conectado, aí assistindo e quiser fazendo ao mesmo tempo, eu vou indicando como se registrar, entrar e apresentar a plataforma para vocês, o que ela oferece. Vamos lá, então. Bom, para fazer o cadastro inicial, o registro inicial da plataforma, vocês digitam lá no buscador, navegador de vocês, está aparecendo aí já a minha tela. Tá aparecendo. Tá. Já está carregando, isso. Digita lá, Jenny, vai aparecer 2 opções, a primeira é um anúncio, vocês clicam aqui na segunda opção, que vai levar direto para essa plataforma. Ela aparece assim, genial.li. E aí, aparece aqui a opção de tradução, né, porque ela está em inglês, o Google Translate, mas a gente clica em create your free account, né, criar uma conta gratuita. A Jenny, ela tem um plano gratuito, que tem muitas opções, oferece também muitas opções, mas tem um plano premium que permite outras coisas. Vamos lá. Para criar a sua conta gratuita, é só você digitar um e-mail, uma senha, ou você pode acessar diretamente com uma das suas contas do Google, né? Hoje está muito mais fácil, então você seleciona a sua conta e entra. Só um minutinho aqui, vamos para carregar essa página.
Tiro as contas que eu tenho e vai carregar aqui. Eu vou tentar entrar com uma conta institucional, como a conta da Arroba Escola. Eu já tenho, na verdade, uma conta no Gene com a Arroba Escola, mas eu vou entrar com uma outra conta institucional para vocês acompanharem esse processo. Só um minutinho, já deve estar aparecendo aí para vocês. Tudo bem. Então, com essa conta, já selecionei a minha conta, né? E aí ele vai mostrar o painel principal e todas as possibilidades aí que essa plataforma oferece. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma apresentação, ao invés de usar o PowerPoint, né, para compartilhar pelo Meet, você pode, por exemplo, usar algumas apresentações que já estão pré-definidas aqui, tá? Para finalizar esse registro, a Jenny lhe pede, né, de que área que nós estamos aí se inscrevendo, então aparece as opções para uso corporativo, né, para conteúdos digitais, ou para área de educação. A gente seleciona educação, estou esperando carregar, porque ainda está carregando a plataforma, é assim mesmo, quando né, a gente está fazendo uma conferência, fica um pouco mais lento mesmo o computador, tá? Então, só um minutinho. Vocês selecionam ali a parte de educação, depois ele vai pedir teacher, né? Se você é teacher, se você é student, se você é estudante, enfim. E aí eu já tenho aqui aberta a Genially pronta, para não ter que esperar essa conexão, eu já deixei aberta aqui para mostrar para vocês. Esse, enquanto carrega aí, vai mostrar. Esse é o painel da Genially, o painel principal. Aqui, nós conseguimos ver, por exemplo, quais são as opções. É assim que aparece quando você cria sua conta. Aqui em cima, o seu e-mail, né, senha, plan free, né, que é o plano gratuito, e aqui aparece os itens que ela oferece no plano gratuito. Então, se você clica aqui em apresentação, são vários modelos de apresentação, estilo de apresentação de PowerPoint, já com templates pré-definidos, olha. Por exemplo, você quer fazer uma apresentação no formato Tissa e Pissarra, é só você clicar, e aqui ele vai mostrar brevemente, né, um resumo de todos os slides que pertencem aqui a esse modelo de apresentação. Então, você pode ir passando para frente e vai acompanhando, olha todos os slides, pensa, será que esse se adequa ao que eu quero usar, esse tipo de apresentação? E aí, se você gosta desse tipo de apresentação, você vai lá em usar esta plantilha. No caso, eu já coloquei o meu Genially em espanhol, então todas as observações aqui estarão em espanhol. Bom, se eu não quero essa plantilha, eu fecho e eu vou observando as outras opções. Além de apresentação, tenho também modelos de informes já pré-definidos, para criar um tipo de relatório, uma apresentação, né, mais visual, animada, diferente. Learning Experience também, principalmente para esses ensinos remotos. Quiz, olha só, muita coisa. Enfim, desse lado esquerdo do painel são todas as opções de templates já pré-definidos. E aí eu vou para o tema de hoje, que é gamificação. Quais são os modelos de templates para gamificação? Aqui nós temos alguns modelos, um plano gratuito, Flipchart, não sei se você já conhece, Flipkart, e tem a seção Juegos, que é a parte que eu mais gosto, que aí tem várias opções de jogos, assim, slides já em formatos de jogos, de trilha, quiz, enfim, não sei se vocês
já estão vendo aqui, tem, ó, esse descubra o personagem, quem é quem, cara a cara, enfim. Tá aparecendo, sim. Jogo interativo de... Tá aparecendo? Isso. Tá. Nos Bom, playbooks aí. Aí, após conhecer essas possibilidades, né, de slides, templates já pré-definidos, assim, um visual muito legal, muito interessante, nós vamos conhecer, assim, a funcionalidade desses slides. Então, para a atividade que eu criei com os alunos, eu usei esse exemplo, o Ego de la Oca, tá? E aí, ao clicar aqui, antes de aceitar, ele me mostra, né, como que é esse slide. E aqui tem, por exemplo, o modelo de um jogo de trilha, né, que você joga os dados, arrasta o personagem, já vai chegar e vai carregar para vocês. Tá carregando já, que já aparece. Isso. Esse é o modelo do slide que eu vou usar para fazer o jogo e colocar as perguntinhas e tudo mais. Então, eu escolhi esse, que é um jogo que você lança os dados, joga os dados e carrega os personagens. E aí, dependendo da casinha que ele cai, vai ter uma perguntinha, né? E aí a gente configura tudo isso. Ah, eu gostei desse slide, eu vou usar esse slide, então, na minha aula. Seleciona lá, usar esta plantilha. E aí ele vai carregar. E se você já tem, por exemplo, um conteúdo trabalhado, uma sugestão, né? Eu trabalhei um conteúdo e aí usei essa atividade como reforço de conteúdo. Então, no final de uma aula, para poder relembrar o que foi trabalhado, ou no final daquela semana, nós jogamos aí online pelo Google Meet. Enquanto carrega o slide, isso, já mostro para vocês as possibilidades de interação que essa plataforma permite. Bom, muito bem. Do lado esquerdo, quando você seleciona o slide que você quer usar, ou a plantilha, né? Vamos falar em espanhol, a plantilha. Tem ver aqui que no lado esquerdo, essas são as configurações que a Jenny lhe permite, né? Quais são elas? Você pode organizar, escolher formatos de texto, já textos pré-definidos, em formatos diferenciados para vocês colocar no seu slide. Você pode adicionar imagens desde o seu computador, através de uma URL, ou imagens já também no banco de imagens da própria plataforma, ok? Ela também oferece alguns recursos, como ícones, algumas formas, gráficos, tudo isso para deixar bem visual. Os elementos interativos, então você pode colocar alguns botões interativos, né, para ir para home, para a página principal, para visualizar, para frente, início, menu, inclusive botões interativos que conectam aí com as outras redes sociais. Tem alguns smart blocks que eles colocam esse termo, que são alguns slides prontos, já com alguns gráficos. E aqui em páginas você verá todas as páginas que você está criando, ou seja, todos os slides que você está criando. Então, eu vou usar só um slide, e a partir dele mesmo eu vou estabelecer as configurações do meu jogo. Esse slide já vem com um dado aqui, né, incorporado, que quando eu clico, ele pausa e ele já estabelece uma numeração. Só que, uma dica, jogando com meus alunos através do Meet, por causa da conexão, o dado demorava muito para pausar. Então, eu mudei a forma. Num outro grupo, eu pedi para um aluno ficar responsável pelos dados, ela lançava os dados através do seu celular, porque se você digita lá no Google, jogar dados, aparece em formato de dado que você quer, e aí ela ia só pausando e falando, agora saiu tal número. E outra estudante ficou responsável em carregar os personagens, que são esses aqui, ó, são os botãozinhos que você pode carregar e colocar aí na casinha, conforme a numeração do dado.
ok? Então, antes de jogar, eu posso configurar tudo isso. Por exemplo, eu tenho 4 personagens aqui. Aí eu quero que esses personagens, por exemplo, estou fazendo essa configuração com meus alunos, e eles querem que no lugar daqui, por exemplo, de um patinho, coloque uma outra imagem. Como que funciona? Eu clico em reemplaçar, né? Thaís, se você quiser me avisando como que a gente está de tempo, tá? Quantos minutos faltam e tudo, para eu não me estender, porque um tutorial de uma atividade dessa é um pouco longo, viu? Porque são muitas possibilidades, né, para Muitas explorar aí, opções, né? sim. A gente tem 10 minutos, Daiane. Tá, então tá. Aqui, quando você clica em reemplaçar, ele abre essa caixinha de diálogo com imagens. Então, você pode buscar algumas imagens dessa página Pixabay, que já aparece em algumas. Você pode colocar um GIFi, né, que é um site gigantesco de GIFs, né, um dos maiores. É só digitar o tipo de GIF que você quer, ele vai buscar. Enfim, você pode colocar, personalizar uma imagem para cada jogadorzinho aqui. E aí nós temos essas estrelinhas nessa trilha, né? Cada estrelinha significa que é onde você vai colocar, por exemplo, uma pergunta. Digamos que um aluno jogou os dados e caíram lá 4 casinhas, 5 casinhas, por exemplo. E ali você pode fazer a pergunta relacionada. Então, você vai nessa mãozinha, que é a mãozinha de interação, vai abrir uma caixa de diálogo gigantesca que vai oferecer aqui as opções de você criar a sua pergunta, tá? Então, por exemplo, se eu trabalhei um conteúdo e eu quero revisá-lo, por exemplo, las horas, né, da rotina, eu posso fazer essa pergunta, que hora é? Colocar uma imagem, tá? Eu vou aqui insertar imagem, e ele vai me buscar no meu computador as imagens, por exemplo, e aí eu posso colocar a imagem de um relógio, com um horário, enfim, a imagem que eu queira, que o aluno, na hora que ele caia ali naquela casinha, por exemplo, naquela pergunta, ele responde, tá? Posso colocar imagem, posso colocar um link, posso colocar um vídeo, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube, e aí colo aqui a URL do vídeo, e aí eu posso colocar um vídeo também para poder usar como parte do conteúdo. Muito bem. Vocês podem assistir o vídeo, responder perguntas relacionadas ao vídeo. Vai depender da intenção pedagógica aí do professor. Então, cada um desses pontinhos aqui são os pontinhos de interação, que é onde você pode adicionar perguntas, adicionar vídeos, o que você quiser, né? Dentro de um jogo, são ali digamos, são as cartinhas que você tira para ler o desafio. Tem também a opção de você deletar. Se você não quer fazer tantas perguntas, você vai lá e deleta esses pontinhos aqui. Você pode, nesse caso, nesse modelo de template, você pode escrever as regras, enfim. E aí você finaliza. Depois de criar todo o seu jogo, você finaliza aqui em cima, onde está escrito listo. E aí é onde ele pergunta, bom, título do seu Genial, né? Vou colocar como teste. Se você quiser colocar uma descrição do seu jogo, e depois de você preencher, você clica de novo em listo, e ali você escolhe que opção agora. Você quer visualizar como ficou seu jogo, você quer compartilhar, né? Ou você quer baixar? Só que para baixar no plano gratuito não é possível. Então, ele consegue gerar um link. Então, eu vou compartilhar. Eu quero usar essa atividade e postar, por exemplo, nas minhas turmas do Google Classroom. Ou também, se você quiser usar numa rede social.
Então, ele cria um link, que você pode só copiar o link e mandar para os seus alunos, por exemplo, para eles jogarem em casa com a família, né? Jogarem sozinhos, ou fazer como eu fiz, se eles se conectam através do Meet, eu compartilho a tela e a gente vai jogando junto. E existe a opção, então, de você criar uma atividade, vai lá em outros, e aparece a opção Google Classroom, ou Microsoft Teams. Existe a opção de vincular essas plataformas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar automaticamente as turmas que eu tenho no Google Classroom, vinculadas a esse @escola, ou minha conta pessoal, no Gmail, minha conta pessoal. Então, ele vai buscar as turmas que eu tenho. Eu posso criar uma atividade, né, e anexar esse tipo de jogo já. Então, selecionar a turma, seleciono a turma que eu quero anexar, seleciono o tipo de ação, vai ser o quê? Criar uma atividade, fazer uma pergunta, postar um aviso, criar um material. Eu vou fazer como criar atividade. Está carregando aí para vocês. E seleciono ir. Ele automaticamente abre uma atividade dentro do Classroom e já anexa o meu Gmail, né? Ele já está anexado. E aí, como vocês já conhecem esse layout de atividade, não tem nenhum segredo, que a gente está usando bastante, o Classroom é só colocar o título da atividade, as instruções, né, do como jogar, todas as instruções ali dessa atividade, estabelecer uma nota, se quiser, uma data de entrega, vou colocar aqui exemplos, uma data de entrega, se quiser, mas como vai depender da intenção pedagógica de cada professor. Se o professor quiser deixar como uma atividade avaliativa, que além desse jogo, ele quiser anexar uma outra atividade para comprovar se realmente ele entendeu ali as perguntas do jogo, pode também. Estabelece data, nota, vocês já sabem como funciona. E lá em criar atividade. Simples. Então, ela mostra a opção também de você visualizar dentro da turma, né, como que ficou, como foi postada, como que vai aparecer aí no mural, né, para os alunos. Então, ele já vai aparecer aqui, ó. Daiane Silva postou uma nova atividade quando os alunos, né, visualizam essa atividade, vai aparecer já o meu Gene ali, o meu template finalizado, o meu jogo disponível para eles acessarem. E aí, quando o aluno acessa essa plataforma, ele abre uma outra guia. E é assim que aparece para quem está com o link dessa atividade, né, desse template, aparece dessa maneira. E aqui em cima, no canto direito, tem uma mãozinha, né, que ele vai mostrar quais são os elementos dos jogos que podem ser arrastados. E numa outra mãozinha, vai mostrar quais são os elementos interativos do jogo, que são essas as estrelinhas. Então, por exemplo, se o meu estudante não consegue se conectar pelo Google Meet, por alguma situação, mas você também colocou ali para que ele, e dentro de casa, com a sua família, jogue, por exemplo, e treine os conteúdos da sua disciplina, você pode explicar como se joga, e aí ele vai visualizar dessa maneira, né, o slide, dá play aqui no dado, né, porque ele é um dado aqui do YouTube, pausa, e conforme a numeração que está aí do dado, ele carrega aqui o personagem e arrasta. É legal fazer isso com pelo menos 2 estudantes,
E ao clicar aqui, por exemplo, se ele arrastou e caiu, né, numa dessas estrelinhas, que seria a surpresa, ao clicar ali, vai aparecer a opção da pergunta. Como eu não fiz uma pergunta, aqui eu não digitei nada, aqui só aparece o exemplo, como apareceria para o aluno. Você também tem a opção de colocar, mostrar se a alternativa da pergunta está certa. Só que o mais interessante é poder jogar com eles, né, no momento mesmo da aula, através do Google Meet online, para os estudantes que podem, né, participar. Daiane. E aí, pode falar, Thaís. Temos uma pergunta da Cristiane aqui. Como usar durante o Meet com os alunos? Pode falar. A professora Cristiane está perguntando como usar durante o Meet com os alunos. Tem como? Tá, eu vou mostrar. Aqui. Sim, não vou abrir o Meet, mas eu tenho um vídeo que eu gravei dessa aula para compartilhar para vocês como foi essa proposta. Vamos ver se dá tempo. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar essa tela para vocês da atividade. Acho que aqui vocês conseguem ver. Essa aqui é a foto da gravação. Como que eu fiz? Eu compartilhei a tela, e lá no apresentar, compartilhei a tela. Estava aberta essa tela do Jenny, ali já finalizado, com todas as regrinhas, todas as perguntas. E aí, o que eu fiz? Os alunos visualizaram a minha tela, certo? No Meet. Eu denominei, assim, conversando com os alunos, que 2 ficariam responsáveis por mexer as peças do jogo. Um aluno ficou responsável por lançar os dados, jogar os dados, e outro ficou responsável em arrastar os bonequinhos, personagens. E aí a gente foi fazendo isso ao mesmo tempo. Então, vamos ver se carrega o vídeo para mostrar um pedacinho para vocês de como foi. Então, uma ia arrastando, né, um estudante arrastando, e aí se caía naquela casinha, respondia ali, fazia pergunta, e aí se ela não sabia, se o aluno não sabia, na hora eu já fazia o feedback, eu perguntava mais, explicava novamente, enfim. Vamos ver se consigo carregar e mostrar para vocês. Não sei se... qualquer coisa tem o tutorial vai ficar disponível, né? E pela questão do tempo, que a gente está quase estourando também, né? Sim. Só colocar aqui na metade para que os professores vejam, por exemplo, essa é uma gravação do Meet, dentro do Meet. E aqui eu estou para os alunos desligarem, né, a câmera, deixar só o microfone, então eu fico falando com eles enquanto eles vão carregando no jogo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que por exemplo, uma delas estava carregando o personagem. Isso, vai aparecer já. Tá vendo? Ela tá arrastando ali os personagens, enquanto a outra, né, ia falando. E os demais iam participando também. Ok? Aqui é uma maneira de como é possível fazer através do Google Meet essa atividade. Se vocês podem ver aqui, já tem as regras do jogo, ó, deve clicar o dado, ver quantos números saem, depois caminhar a quantidade de casas que o dado mostra, enfim. Quando os personagens, quando caía numa dessas surpresas, ó, ela clicou ali, e aí abre a pergunta, ó. Foi perguntado para estudante, no caso, que caiu naquela casinha que tinha uma surpresa. Que é el niño de la foto, né? Que está sendo el niño? Então, ela tinha que falar que a criança estava desayunando, que estava comendo, E aí, se acerta, caminha 2 casas, se não, fica uma rodada sem jogar. Então, foram regras que eu fui estabelecendo nessa atividade. No final, adoraram, e aí eu fiquei muito contente com esse resultado. Bem interessante. Muito bem. Se tiver alguma pergunta, só um minutinho. Se os alunos podem jogar em locais diferentes, cada um na sua casa, né? Provavelmente sim, né?
Sim, quando eu postei a atividade pelo Google, ali no Google Classroom, eles acessam o link e eles podem jogar na sua casa, se quiser jogar com um irmãozinho, com, enfim, quem tiver em casa, é possível sim. É o que eu falei, a proposta é para que seja feita ali no momento, perdão, no Google Meet, né, online, que é mais interessante, porque nós vamos conversando, já vamos tirando as É uma dúvidas, interação, vamos né? jogando junto, vibrando, enfim. Com quantos alunos Agora, você eu jogou, sei Daiane? que nem todos os alunos conseguem se conectar. Quantos alunos você jogou? A Nessa pergunta. atividade, eu joguei com 2 alunos. 2. Nessa que eu mostrei, joguei com 2 alunas, mas eu já joguei com 7 numa outra turma. Aí tive que fazer 7 personagens, tudo. Eles escolheram o GIF, o personagem que eles queriam. Essa foi bem mais demorada, porque eram 7 pessoas, eu tinha que jogar o dado várias vezes, né? E levou quase 2 horas a gente jogando até finalizar. Aí eles começam a ficar, não, mas eu vou ganhar, eu vou responder, e tal. Eles ficam super animados. Bem Bom, interessante. é isso. Você Não sei compartilha a tela se tem ali? mais alguma pergunta, mas o tempo também está curto. Isso. Se alguém quiser conversar sobre isso, a gente criar uma rede de troca aí dessas boas práticas, me mandem um e-mail, tem meu e-mail pessoal. E também eu tenho um projeto que chama Pontes Educacional, tem um canal no YouTube, uma página no Face, no Instagram. Deixei meu WhatsApp aí também, quem quiser mandar uma mensagem e tiver alguma dúvida sobre elementos da gamificação nas aulas, como gamificar as aulas remotas, essa é uma plataforma que ela já tem um formato pré-definido que facilita muito a vida, muito, porque você só tem que ir acionando as regras, os desafios, você só coloca as perguntas, isso é ótimo. O Jenny, ele assim, agiliza muito. Mas quem gosta de criar um jogo do zero, né, e ter que pensar em todos os elementos que fazem parte do jogo, a intenção pedagógica, o tipo de aluno que você tem. Se quiser conversar, me escreve, me manda um oi, que eu tô aí para isso. Muito bem. Muito obrigada, Daiane, pela participação, por compartilhar conosco, né, com os professores, essa plataforma e como vimos, há uma infinidade de possibilidades ali, né, de explorar, né, a criação de jogos, tem o PowerPoint, a gamificação, né, de forma geral. E se você, professor, professora, quiser participar de uma web conosco, manda um e-mail para a gente no lem.sed@escola.pr.gov.br, sugestões, críticas aí, mandem também. Tá? Muito obrigada, Daiane, mais uma vez. Espero você numa próxima web, lá em setembro. Obrigada. Ou em outubro, tá bom? Obrigada, Thaís, sim. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, viu?